Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Números capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. Então, eles iriam agora sair do Monte Sinai e iriam em direção à Terra Prometida. E como eles iriam para uma batalha para desalojar, né, conquistar a terra e tirar os moradores de lá, então era importante que eles fossem organizados e preparados. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, segundo o seu censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuá, será príncipe dos filhos de Issacar, e o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, ele vai citando aqui, né, cada um, e é interessante. Com o censo militar completado, no capítulo 1, são dadas instruções para a organização das tribos e de seus exércitos. O acampamento é organizado com 3 tribos de cada lado do tabernáculo, de modo que o local da habitação do Senhor encontrava-se no meio. Então, no meio daquele acampamento, no meio daquele arraial, ficava a tribo de Levi e o tabernáculo, amém? A tribo de Levi era responsável de fazer todo o culto, toda a adoração, montar e desmontar e também transportar o tabernáculo. Enquanto que as outras tribos, elas faziam a guarnição, né? Cada uma em um lugar diferente. Amém? Então, além do mais, quando eles levantavam o acampamento e marchavam, as 6 tribos ao leste e ao sul partem seguida pelos levitas com o tabernáculo viajando no centro, seguido por 6 tribos a oeste e ao norte, respectivamente. Quer acampado ou marchando, o tabernáculo é central. Uma tribo recebe prioridade entre as 3 que acampam de cada lado do acampamento. Judá a leste, Ruben ao sul, Efraim a oeste e Dan ao norte. Então, é muito interessante nós observarmos isso no livro de Números, amém? E as lições que nós podemos tirar daqui. Então, nós precisamos entender que Números apresenta várias diretrizes importantes sobre a construção de uma vida que aumente sua capacidade para Deus. Tornar-se piedoso não acontece automaticamente através da exposição ao exercício religioso. Pelo contrário, é o resultado de uma busca constante a Deus. Da maneira como encaramos a comunidade de Deus, a maneira como abraçamos as verdades de nossa redenção, todos os aspectos da vida cristã são importantes. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Nós precisamos construir uma vida dedicada a Deus. Amém? Então, honre os dons do ministério que o Senhor deu para a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Cristo distribuiu dons aos homens. E ele colocou 5 dons ministeriais na igreja. Esses dons precisam ser honrados. Amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Honre esses dons. Reúna-se frequentemente com o povo de Deus. Torne o encontro do povo de Deus parte central da sua vida em Cristo. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Não, a congregação deve ser a parte central da nossa vida, porque ali vai constituir o nosso culto, o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa comunhão, o cumprimento dos princípios elementares, amém? Da lei de Cristo. Reúna-se frequentemente com o povo de Deus. Disponha de certos horários regulares para celebrar atos redentores de Deus em seu favor. Celebre com todo o seu coração.
Então é importante durante a semana você participar dos cultos, você ir ao culto motivado, sabendo que receberá uma palavra de Deus, louvar a Deus cheio de motivação. Reflita no sacrifício de Jesus. Confie em sua morte como suficiente para abranger e lhe salvar de todo o seu pecado. Viva de modo que os outros saibam que você não se considera uma pessoa mundana. Você não é mais do mundo. Se você nasceu de novo, você precisa dedicar a sua vida a Deus e viver uma vida diferente da forma como o mundo vive. Amém? Interessante, né? A localização das tribos no acampamento israelita. Então, o acampamento, a tenda da congregação ficava no meio, com a tribo de Levi, cuidando de todo o tabernáculo. Ao norte e adiante ficava Dan, com 62.700 homens. Assé, Naftali. Então, só ao norte tinha 157 mil homens preparados para a guerra. A oeste, Efraim, Manassés e Benjamim constituíam 108.100. Ao sul, Rubens, Simeão e Gade, 151.450. E a leste, Judá, Issacar e Zebulon, 186.400. E é interessante, quando você vê de cima o acampamento, ele tinha uma forma de cruz. Olha, no Velho Testamento já representava o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Versículo 17 diz: Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos filhos de Levi no meio dos arraiais. Como se acamparam, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Então, Deus é um Deus de organização. Deus quer que tudo seja feito com ordem e com decência. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. O culto a Deus, a batalha espiritual que nós enfrentamos, ela deve ser vivida e desenvolvida com armas espirituais, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, que mesmo andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, acabando com todo o conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Então, a batalha está aqui, ó. Essas fortalezas são pensamentos dominantes que muitas vezes querem nos manter ligados ao mundo, querem nos manter numa vida de miséria, de pobreza, de doença, de preocupação, de ansiedade. E nós precisamos usar as armas espirituais, a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o culto, para quebrar, amém, essas fortalezas e fazer com que a renovação da nossa alma seja completa, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E signas da casa de seus pais, provavelmente se refira ao símbolo ao redor da qual acampavam as forças não militares, com estandarte referindo-se especificamente ao acampamento do grupo militar. Então é muito importante nós observarmos isso. O grupo militar estava preparado, os não militares também acampados ao redor. Amém? Então, o verso 32 diz: São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, pelas suas turmas, foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém? O verso é uma conclusão, apresentando a conta dos exércitos. A inserção nesse versículo é um eco do capítulo 1, dos versículos 49 ao 53, e apresenta os dois capítulos precedentes, ou seja, o capítulo 1 vem antes do capítulo 2. Então, é muito importante nós entendermos essa organização no deserto, porque a partir daqui o povo vai marchar. E nós precisamos marchar também, amém? Nós precisamos avançar. Não podemos ser indolentes, negligentes para com a obra do Senhor, mas no nosso serviço ao Senhor nós devemos ser
fervorosos, amém? No zelo precisamos ser dedicados, fervorosos, servindo ao Senhor com um espírito de fervor. Você precisa buscar isso. A leitura da palavra, a oração vai te ajudar. E eu quero convidar você a estar conosco hoje no culto da família, a partir das 20 horas. Chega um pouco mais cedo para a gente ter um pouco de comunhão. Eu creio que será um tempo maravilhoso. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.